Por favor, irmãos. Último capítulo da carta aos Romanos. A gente vai meditar dos versos 1 ao 16, tá? Romanos capítulo 16. Hoje pela manhã a gente terminou o último capítulo do livro de Êxodo. E a gente está hoje no último capítulo da carta aos Romanos. Foi mais de um ano, né, a gente estudando esses textos. Romanos capítulo 16. A gente vai ler dos versos 1 a 16, irmãos. Esse é o último domingo desse ano, né? O que tem de especial nisso? Não tem nada de especial, mas a gente reflete, né? Hoje pela manhã eu preguei em Êxodo 40 e o povo de Israel construiu o tabernáculo. Era o primeiro dia do ano, a construção do tabernáculo. A gente não está no Antigo Testamento. A gente não crê que qualquer coisa sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Não existe nenhum efeito espiritual na nossa vida. Mas existe um efeito psicológico, né? A gente começa a refletir. O que eu fiz esse ano, né? Como é que vai ser a minha vida? E naturalmente, eu pensei nisso. Quando eu meditei em Êxodo 40, a história do povo estava recomeçando, né? No primeiro dia do primeiro mês do ano, eles levantaram o tabernáculo e a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Isso causa um efeito sobre nós, né? Deus já está presente aqui, todo domingo Ele está presente. Mas a gente deve pensar, como crente, como é que vai ser a minha vida a partir de amanhã, ou a partir de hoje, né? Como é que eu posso melhorar a minha caminhada ao Senhor? A gente não crê em nenhuma mandiga, tá, irmãos? Nenhuma mandinga, nem 3 passos ou qualquer coisa mística, mas a gente se planeja, a gente aprendeu isso com o apóstolo Paulo. E a gente reflete profundamente sobre as nossas obras. Como é que Deus pode ser glorificado a partir desse dia? O que eu posso mudar na minha vida, né? Então, faça isso, tá? Faça isso. Faça isso todo domingo, faça isso todo dia. Você tem mais uma oportunidade para pensar que o tempo está passando, né? O tempo está se abreviando. Cada aniversário, cada novo ano, a gente pensa, como está a minha vida? O que eu tenho feito? Você se aproximou mais de Deus nesse ano? Ou você se afastou mais dele? Você se aproximou mais da sua família? Ou você se afastou mais dela? Você contribuiu mais para o reino de Deus, para o crescimento do reino, ou você se afastou mais? O que a gente tem feito? O que a gente tem feito? Como a gente tem vivido? Então reflita sobre essas coisas. Não deixe o tempo passar, não desperdice o tempo. Vamos ler Romanos capítulo 16, versos 1 a 16, por favor, irmãos. A palavra de Deus diz assim: Recomendo-vos nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor.
Igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre nós mais uma vez nessa noite, Pai. Nos ajuda a considerar a Tua palavra em grande estima, Deus, e com toda atenção, com todo o coração, Deus, a gente possa absorver, Pai. Que a gente possa submeter o nosso coração à Tua lei e ao Teu evangelho. Para que a nossa alma, Senhor, seja revigorada, o nosso coração seja transformado. Para que a nossa mente, Deus, seja transformada, Deus. Para que Tu nos traga arrependimento, para que Tu nos traga transformação de mente e coração, para que a nossa vida, Deus, seja totalmente influenciada, moldada, dominada pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Faz isso essa noite, Pai. Que cada um aqui, Deus, cada pessoa em particular, cada nome aqui presente, possa se submeter à Tua palavra, Senhor. Refletir sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios feitos. E considerar, Senhor, que nós, que eu, como eu tenho vivido, como eu tenho me relacionado contigo, Senhor. O que Tu, Senhor, é para mim. Ó Deus, faz isso nessa noite, Pai, que não seja amanhã ou na semana que vem. Que essa noite Tu haja, Pai, profundamente, poderosamente em nossas vidas, Deus. E a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uma história de um monge. Ele se encontrou com um médico e ele começou a ouvir o médico falar algumas coisas. E o médico dizia assim: eu trato do ser humano, né? Eu cuido do ser humano. E ele dizia assim: eu amo a humanidade. Eu amo a humanidade. Eu até dou a minha vida pela humanidade. Mas eu detesto o ser humano. Eu odeio o ser humano. Eu não gosto do ser humano. Cada pessoa com as suas fraquezas, com as suas particularidades, os seus desafios, os seus pecados, suas falhas. Eu amo a humanidade, mas eu detesto o ser humano. Como é que pode isso, né? Aí o autor dessa história, ele trouxe a seguinte reflexão. Ele disse que quanto mais a gente ama a humanidade em geral, menos a gente ama a pessoa em particular. Deixa eu explicar para vocês. É mais ou menos o que acontece com essas ideologias pagãs, as ideologias políticas, que fazem várias coisas em prol da sociedade, né? E dizem assim: a gente tem que salvar o meio ambiente, a gente tem que salvar... e eles criam movimentos em prol da humanidade, mas eles odeiam o ser humano. Eles fazem coisas e eles tomam decisões, e eles têm uma agenda política que acaba com o ser humano. Não é verdade? E Jesus, ele foi muito certeiro nisso, porque Jesus, ele não disse simplesmente ame a humanidade. Ele disse ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Então é muito diferente você dizer que ama a humanidade, uma coisa abstrata. O que é a humanidade? Você dizer eu amo meu irmão, eu amo... Você diz eu amo a minha família, eu amo falar sobre família, eu amo falar sobre igreja. Mas a questão é, você ama sua esposa, o seu filho, seu pai, sua mãe? Você ama o seu irmão? Então essa é a beleza desse texto aqui. O apóstolo Paulo, ele vai concluir a carta dele, e ele saúda com muito respeito e carinho pelo menos 27 pessoas. Ele dá nome de quase 30 pessoas aqui no final da carta. Essa é a maior saudação de todo o Novo Testamento, e o apóstolo Paulo, ele faz questão de citar nome por nome. O que significa isso? O amor abstrato, o amor geral, ele é diferente do amor real. Quando você ama alguém de verdade, é diferente de quando você diz eu amo a igreja. Eu amo a igreja. A questão é se você ama cada irmão que está ali dentro, tá? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. É isso que ele nos ensina aqui.
Vamos ler de novo, por favor, os versos 1 e 2. Diz assim: Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, nessa saudação especial, o apóstolo Paulo ele começa com a primeira personagem, a primeira pessoa aqui, uma mulher chamada Febe. A Febe foi uma irmã muito preciosa que se dedicava à igreja. Ela entregou a vida dela ao Senhor e ela servia na igreja. Provavelmente, Febe era uma viúva e tinha muitas posses. Vou explicar para vocês por quê. Tá? Mas era uma mulher que dedicava toda a sua vida, ou grande parte da sua vida, à igreja. O apóstolo Paulo chama ela de protetora. Ela era protetora. O que significa isso? Essa palavra ela aparece uma única vez aqui no Novo Testamento e não aparece em nenhum outro lugar. Mas quando ela é usada em outros escritos, fora da Bíblia, daquele período, né, do grego, significa alguém que tem poder aquisitivo, né, alguém que tem como sustentar, patrocinar, ajudar financeiramente outras pessoas. Então Febe provavelmente era uma mulher viúva e abastada. Tá? Então ela é chamada de protetora, ela usava suas posses em benefício da igreja. E o apóstolo Paulo foi beneficiado por isso. Tá? Para quem acha que Paulo não recebia auxílio financeiro material da igreja. Então, Febe era parecida com Lídia, lá de Atos capítulo 16. Né? Ela se converteu e usava suas posses para ajudar a igreja, como várias viúvas e várias mulheres do ministério de Jesus e dos apóstolos. E Paulo reconhece aqui, sem nenhum problema, que Febe, né, uma mulher naquele tempo, ela foi a sua patrocinadora, ela foi sustentado por ela em alguma medida. Existe um problema aqui no texto, irmãos, para algumas pessoas, não deve ser um problema para nós, mas a palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever o serviço de Febe aqui é a palavra diaconia. E é interessante porque essa palavra, ela não é um verbo, né? Ele está dizendo, e ela servia, aqui ela está como um substantivo, ele está dizendo, e ela era uma servidora. A tradução que a gente conhece ela era uma espécie de diácono, ou diaconisa. Tá? Isso aqui é uma coisa fácil da gente resolver, porque a palavra diaconia, ela é usada o tempo todo, inclusive pelo apóstolo Paulo, para descrever todo irmão que serve ao Senhor. A palavra diaconia significa serviço. Lá no capítulo 12, no capítulo 15, o apóstolo Paulo usou essa palavra para descrever, por exemplo, ele chamou as autoridades públicas de ministros do Senhor. A palavra ministro ali era diácono. Então, a autoridade pública, um magistrado, um prefeito, eles são diáconos do Senhor, eles servem com os dons que Deus deu para eles. Ou o próprio Jesus, quando Paulo chama ele no capítulo 15 de ministro da circuncisão, ele era um diácono do Senhor. Então a gente deve fugir do erro de pensar que Febe era uma oficial da igreja. Mas ela era sim uma mulher que se dedicava com muito esmero, se entregava à igreja, com suas posses. Ela provavelmente ajudava os pobres, ela ajudava irmãos de maneira mais íntima, mais próxima. Essa era Febe e vários outros irmãos e irmãs daquela igreja. Tá? E a gente deve evitar, irmãos, então, esses dois extremos, de achar que Paulo está falando de um oficialato da igreja. As mulheres não têm oficialato da igreja, a Bíblia proíbe isso. Mas também a ideia de que a mulher ela não pode servir na igreja de forma alguma. Todos nós devemos servir a igreja. Todos nós. Deus nos chamou a todos nós para servirmos a igreja. Eu quero que vocês reflitam bem sobre isso, porque o apóstolo Paulo ele enumera aqui várias mulheres. Quase a metade das pessoas que ele fala aqui são mulheres. São mulheres, são casais, são mulheres, são viúvas, são solteiras, são casais. Então, homens e mulheres participavam ativamente na edificação da igreja. Todos nós devemos participar da edificação da igreja. Isso é importantíssimo você refletir, porque nós, a igreja, a Bíblia é acusada de machismo, não é isso? E não existe isso na Escritura. Existiu no judaísmo tardio, existiu no paganismo grego, mas não na Bíblia. A Bíblia ressalta o papel fundamental de muitas mulheres na Escritura. Muitas. E elas agiram e foram importantíssimas para o reino de Deus. E aqui isso acontece mais uma vez.
Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9 e 10, irmãos, o apóstolo Paulo ele fala do papel das viúvas mais velhas na vida da igreja, que se entregavam à ajuda da igreja. E Paulo diz assim, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado seus filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Essas eram irmãs que eram dignas de serem assistidas pela igreja. E é exatamente o que Febe recebe aqui. Paulo diz, recebam no Senhor, ajude no que ela precisar. Então Paulo tinha essa mulher aqui em alta estima, ela era uma mulher importantíssima para a vida de Paulo. Ajudem essa irmã. E é interessante a gente pensar que a recomendação ela é uma coisa importante. Você imagina uma pessoa, não existia internet naquele tempo, então uma pessoa, especialmente uma mulher aqui, poderia facilmente ser assediada, passar por algum perigo, e ela tinha que ser recebida num lugar de confiança. Então Paulo escreve uma recomendação. Então você imagina que você está indo para determinado lugar e alguém pode falar em seu favor. Você vai para um país, você vai para um estado onde você nunca foi na sua vida e você encontra lá alguém que já ouviu falar de você. Olha, vem aqui para minha casa porque um irmão lá da sua igreja, conhecido meu, falou sobre você. Ele falou muito bem de você. Isso é uma recomendação. Nós devemos ser recomendáveis, irmãos. Nós devemos ser alguém digno de confiança. O que é que alguém poderia falar sobre você? Para onde você for, alguém poderia receber você na sua casa. Era isso que Paulo estava fazendo com várias pessoas aqui. Então ele diz, recebais Febe no Senhor. A gente pode concluir então que foi Febe que quando ela partiu de Roma, partiu para Roma, ela estava saindo de Corinto, de Cencreia, para Roma, ela levou a carta do apóstolo Paulo para aquela igreja. Então ela é a primeira a ser recomendada e saudada aqui. Provavelmente ela estava levando junto dela a carta, a preciosa carta de Romanos, a carta original de Paulo aos Romanos. Essa irmã aqui com essa missão incrível de levar o texto mais impactante, o texto mais rodado nesse mundo, a carta aos Romanos. E ela veio de Cencreia. Cencreia, como Paulo disse, era o lugar onde Febe congregava. Era uma cidade importante ali de Corinto, onde ficava o porto de Corinto. A palavra Febe, irmãos, é interessante, ela significa literalmente radiante, significa brilhante. Era o nome de Febe, tá? E era o nome da mitologia pagã. Muita gente muda o nome quando se converte ao cristianismo, mas isso não aconteceu com Febe. Mas é interessante a gente pensar que é certo que Febe era uma gentia e ela veio do paganismo. Então Febe adorava falsos deuses, ela adorava todo tipo que você imaginar de paganismo, e ela se entregou ao cristianismo, ela se entregou a Jesus. Agora ela é recebida como irmã, ela é recebida no Senhor, no Senhor. Veja só, de onde você veio, quem você adorava antes de Deus, não importa. Deus recebe você no Senhor. Essa é Febe. Esses somos nós, irmãos. E Paulo acrescenta, vocês devem ajudar a Febe com tudo que vocês puderem. Ajudem essa irmã, ela é preciosa para mim, ela é preciosa para nós. Versos 3 a 5, por favor, diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Paulo cita então outras pessoas muito importantes para a vida pessoal dele, um casal chamado Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, irmãos, eles foram personagens importantíssimos na vida de Paulo. Como ele mesmo diz aqui, e eles foram importantes na vida da igreja dos gentios. Era um casal. Tá? Pense sobre isso. O que eles eram? Quem eram Priscila e Áquila? Eles não eram oficiais da igreja, mais uma vez. Eles não eram oficiais. Eles eram um casal de irmãos que recebiam a igreja dentro da casa deles.
Eles hospedavam a igreja na casa deles. Eles foram expulsos de Jerusalém pelo imperador Cláudio, está escrito lá em Atos capítulo 18, verso 2, e eles foram para Corinto, onde eles conheceram Paulo, talvez pela primeira vez. Eles fugido do imperador, eles eram judeus ainda, eles conheceram Paulo, talvez tenham até se convertido no ministério do apóstolo Paulo. E eles tinham a profissão que Paulo tinha, eles faziam tendas, e eles chegaram a morar junto com o apóstolo Paulo, está escrito lá em Atos capítulo 18, verso 3. Então é interessante a relação muito profunda entre Paulo e esse casal. Paulo chama eles de meus cooperadores em Cristo Jesus. E aí depois de Corinto, depois de morarem juntos um tempo, eles viajaram para Éfeso. Dali, de Éfeso, eles ficaram 3 anos ali, Paulo foi embora e eles permaneceram na cidade de Éfeso. Vocês lembram da carta aos Efésios, né? Esse casal, irmãos, eles eram um casal sábio. Por que a gente sabe disso? Eles aconselhavam, eles exortavam. Era um casal maduro. Certo dia, um famoso, fervoroso pregador do Evangelho, pregador da Palavra de Deus, um judeu chamado Apolo, um pregador eloquente, um pregador conhecido pela sua palavra, ele chegou a Éfeso, onde moravam, naquele período, Priscila e Áquila. E ele estava pregando, e Priscila e Áquila ouviram a pregação de Apolo. Quando Priscila e Áquila escutaram a pregação dele, eles perceberam que ele tinha uma carência na pregação, porque ele ainda não entendia o que Cristo fez. E eles chamaram Apolo e conversaram com ele. E eles corrigiram Apolo, tanto Áquila quanto a sua esposa Priscila. Se vocês abrirem, por favor, em Atos capítulo 18, queria que vocês convidar a igreja a abrir em Atos capítulo 18, versos 24 a 26, a gente entender o que aconteceu aqui. Atos 18, versos 24 a 26. Atos 18, verso 24 diz assim. É um livro antes de Romanos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Esse grande pregador, conhecido por sua oratória, por sua eloquência, ele foi carinhosamente advertido, corrigido, aconselhado por esse casal, esse famoso pregador. Ambos, os irmãos, Priscila e Áquila, esposa e marido, amavam a palavra do Senhor, conheciam muito a palavra do Senhor, a tal ponto de corrigir aquele grande teólogo e pregador da palavra. É importante notar, irmãos, uma coisa interessante aqui, tá? Esse casal, ele é citado na Bíblia, no Novo Testamento, 6 vezes. No livro de Atos e aqui na carta aos Romanos e ainda em outra carta do apóstolo Paulo. E das 6 vezes que eles são citados, geralmente o nome de Priscila aparece primeiro. 2 vezes, 4 vezes o nome de Priscila e Áquila, 2 vezes o nome de Áquila vem primeiro, Áquila e Priscila. E aí os estudiosos eles tentam entender o porquê. É provável que isso aconteça porque talvez Priscila ela fosse mais dedicada à igreja do que o seu marido. Talvez esse seja o motivo. Talvez ela se destacasse mais no amor pela palavra e pela igreja do que o seu marido. Mas o ponto é, ambos amavam a igreja do Senhor. Isso é lindíssimo, isso é maravilhoso. Você já conheceu um casal assim? Você conhece um casal assim? Que ambos amam a igreja do Senhor? Vocês conhecem um casal que tem essa parceria, né? Um marido e esposa, que são muito amigos, muito parceiros, preocupados com a igreja de Cristo? Esses eram Priscila e Áquila. Paulo diz que eles arriscaram a cabeça, o pescoço deles, pelo apóstolo. É isso que está escrito aí no texto. Eles recebiam a igreja dentro da casa deles, num período de perseguição. Eles receberam a igreja na sua casa. Alguns dizem que essa igreja, que Paulo se refere algumas vezes, de outros irmãos também, era a própria família desses irmãos. Você imagina, né?
Aquela casa era uma igreja, a gente pode pensar. Os puritanos diziam que a nossa casa deve ser uma pequena igreja. Outros entendem que a igreja se refugiava da casa deles. Eles se escondiam na casa deles. Talvez a casa de Priscila e Áquila fosse um ponto de pregação. É assim que geralmente começa uma igreja a ser plantada. Em outro lugar também, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Se a nossa família não é toda crente, toda a nossa família não serve ao Senhor, se ela não é uma pequena igreja, ainda assim, Priscila e Áquila, no mínimo, nos ensinam a hospitalidade, né? Que é um valor importantíssimo para a igreja. A minha casa deve ser dedicada ao Senhor, mas a minha família não é crente. Onde tiver o meu alcance, eu devo ser hospitaleiro e amar aqueles que se achegam, especialmente os irmãos. Então a gente deve buscar, orar, para que a nossa casa seja um lugar em que a igreja do Senhor possa ser acolhida, tá? Em seguida ele fala de outro personagem. Eu não vou falar de todos aqui, mas eu quero destacar alguns, tá? Epêneto, ainda no verso 5, ele diz: saudai igualmente a igreja na casa dele, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. O nome de Epêneto significa digno de louvor, tá? Ele é chamado por Paulo de primícias da Ásia. O que significa primícias, irmãos? Primeiros frutos. Epêneto aqui, provavelmente, ele é o primeiro ou um dos primeiros convertidos da região da Ásia. Tá? Quer dizer que depois dele vieram outros, e provavelmente ele contribuiu para a edificação da igreja na Ásia. Tá? Alguns de vocês aqui são pioneiros aqui, né? Na igreja de Curionópolis. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que permaneceram firmes desde o início. Então Deus começa exatamente assim, com as suas primícias. Isso está registrado lá em Atos 19, versos 9 e 10, quando finalmente a igreja foi plantada na Ásia e ela se expandiu para o mundo. Tá? Vamos ler agora, irmãos, eu quero ler novamente com vocês, a partir do verso 6. Tá? Vamos ler o verso 6. Diz o seguinte: saudai Maria, que muito trabalhou por vós, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. E também o meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai o meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Vejam só, eu quero destacar alguns desses personagens aqui. Ele fala, por exemplo, de Maria, mais uma irmã que ele diz que trabalhou no serviço do Senhor. Maria é mais uma irmã que se entregou à edificação da igreja, à honra do evangelho, assim como Trifena e Trifosa, que ainda trabalhavam. O texto diz que Maria trabalhou, que Pérside trabalhou, e Trifena e Trifosa trabalhavam para o Senhor. É interessante que Pérside diz: Pérside muito trabalhou no Senhor, ela se entregou ainda mais ao serviço do Senhor. É interessante que talvez Maria e Pérside elas já fossem idosas. E Paulo diz, elas trabalharam. Mas Trifena e Trifosa trabalhavam ainda. Elas ainda contribuíam para o crescimento da igreja. E é maravilhoso, irmãos, a gente perceber essa parceria familiar, né? Trifena e Trifosa provavelmente, pelo nome, né, elas provavelmente eram irmãs, ou no mínimo elas eram primas, né? Muito parecido o nome dela, né? Nome muito bonito. A gente pode aproveitar e lembrar também, por exemplo, de Maria e Marta, em João capítulo 11. E Paulo usa também um termo precioso aqui, ele usa a palavra cooperadores. Eles trabalhavam e eles eram meus cooperadores, como por exemplo, Urbano, Febe, eram cooperadores. Maria
Pérside, Trifena, Trifosa trabalhavam para o Senhor. É assim que Paulo descreve os crentes daquela igreja. É assim que ele descreve os crentes. Esses são aqueles que são dignos dessa recomendação. Esses são aqueles que são destacados. Eles não têm ofício na igreja. Eles provavelmente não têm grandes dons, talvez não tenham grandes dons. Eles ajudavam, eles serviam com aquilo que eles tinham. Esses eram os crentes maduros. Não são que se destacam e brilham de forma radiante por grandes virtudes, mas aqueles que humildemente contribuem. Paulo também tinha alguns parentes, irmãos. Por exemplo, Andrônico e Júnias, que eram não apenas parentes dele. Ele diz, eu saúdo os meus parentes Andrônico e Júnias. Mas eles foram também companheiros de prisão do apóstolo Paulo. Eles foram presos com o apóstolo Paulo. Esse era o nível de proximidade desses irmãos. Você imagina, né? A gente pode se empolgar e pensar que Paulo não estava sozinho. Provavelmente Paulo era viúvo. Ele não tinha esposa. Ele tinha provavelmente também mais liberdade para viajar. Mas ele tinha parentes. Parece até dar um alívio, né? Poxa, que coisa boa, né? Paulo tinha outros parentes. O livro de Atos também mostra que Paulo tinha um sobrinho, ele tinha uma irmã. E foi o sobrinho que avisou que Paulo ia ser morto por uma conspiração dos judeus, lá em Atos capítulo 21. Então Paulo tinha familiares, mas isso não era tão importante para Paulo. A gente pode achar isso maravilhoso, né? Paulo não estava sozinho. É claro que ele não estava, mas não era por causa da família de sangue dele. Porque existia um laço mais profundo. Esses parentes dele foram presos com ele. Eles foram presos com Paulo. O laço sanguíneo não é tão importante assim. Porque existia algo mais profundo do que isso. O laço espiritual deles. Ele não tinha uma esposa, ele não tinha uma família nuclear dentro da sua casa. Mas ele tinha auxiliadores na obra que contribuíam com o seu serviço ao Senhor. E mais ainda, irmãos, eles foram companheiros de prisão. Vejam só, essas descrições são importantes, né? Porque Priscila e Áquila arriscaram o próprio pescoço, ele diz. Andrônico e Júnias, talvez Júnias fosse uma mulher, eles eram um casal, talvez. Andrônico e Júnias foram presos com o apóstolo Paulo. Esse era o nível de intimidade desses irmãos. Esse era o nível de laço familiar entre eles. E não só isso, ele diz, eles eram apóstolos de Cristo. A palavra apóstolo aqui, ela é como a palavra diaconia, tá? Como a palavra diácono. Apóstolo nem sempre é o ofício apostólico dos 12 apóstolos. Você se pergunta, Andrônico e Júnias, que apóstolos são esses que eu nunca ouvi falar? Não estão entre os 12. A palavra apóstolo significa enviado, mensageiro, enviado. Então eles eram enviados do Senhor, eles eram pessoas que estavam envolvidas na obra, que viajavam, que faziam a obra do Senhor, eram missionários. Paulo afirma que eles estavam em Cristo antes dele. Isso é interessante. Eles eram parentes de Paulo e eles tinham se convertido antes de Paulo. Que coisa curiosa, né? Paulo, ele não foi o primeiro da sua família a se converter. Tinha pessoas que tinham certa maturidade, se converteram antes do apóstolo Paulo. Com certeza contribuíram para a vida espiritual de Paulo. Maravilhoso a gente perceber tudo isso aqui, irmãos, nesse texto. Paulo também, ele descreve com expressões de afeto outros irmãos. Por exemplo, ele fala de Amplíato, o seu dileto amigo, ele usa a expressão. Ou ele fala também do seu amado Estaques. Talvez pessoas por quem Paulo tinha um amor especial. Talvez pessoas por quem Paulo não podia falar muita coisa, mas ele queria deixar claro, olha, eu não sei tanta coisa deles, mas eu amo eles. São meus diletos amigos, são meus amados. Ele fala também de uma pessoa chamada Apeles, que foi aprovado em Cristo. Ele fala, Apeles foi aprovado em Cristo. Por que ele usa a expressão aprovado? O que significa isso? Provavelmente Apeles passou por uma grande prova. E ele ficou marcado, porque ele superou essa prova. Então talvez ele tenha passado por uma grande provação, uma grande tribulação na vida dele.
Você imagina um câncer, a perda de um ente muito próximo, uma grande perseguição, seja lá o que for, ele foi aprovado no Senhor. Ele foi aprovado. Você talvez esteja passando por uma grande prova, meu irmão, minha irmã. Mas lembre-se, esse nome você vai carregar para sempre. Aprovado no Senhor. Siga firme, persevere até o fim. Nós seremos aprovados no Senhor. Dentre outros irmãos, a gente pode destacar também Rufo. Paulo diz que Rufo era eleito no Senhor. Eleito no Senhor. Vejam o verso 13, por favor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então Rufo, que é chamado de eleito no Senhor, e a sua mãe, eram pessoas, foram importantes na vida de Paulo. Vocês viram a proximidade de Paulo com a mãe de Rufo. Ele foi aqui adotado pela mãe de Rufo. Mas é interessante porque esse nome aparece em outro lugar. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 21. Está escrito assim: obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Quando Jesus estava sendo crucificado, subindo para o Calvário, enquanto ele carregava a cruz, ele não estava aguentando o peso da cruz, soldados puxaram um homem chamado Simão para ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão era pai de Rufo e Alexandre. Provavelmente esse Rufo mencionado na carta de Paulo era o filho de Simão, que carregou a cruz de Jesus. E parece que a família de Simão se converteu. A esposa de Simão, mãe de Rufo, se converteu. Talvez o irmão de Rufo, Alexandre, não tenha se convertido. É por isso que talvez Rufo seja chamado de eleito no Senhor. Porque o seu irmão talvez não tenha se convertido. É mais ou menos o que aconteceu com Jacó e Esaú. Rufo é eleito no Senhor. Mas não só isso, irmãos, que é importante a gente destacar. É importante também a gente perceber que a mãe de Rufo foi uma pessoa importante na vida de Paulo. A tal ponto de dizer, ela foi uma mãe para mim. Provavelmente Paulo foi acolhido na casa de Rufo, na casa da sua mãe. Ela talvez tenha ajudado a ele materialmente, tenha aconselhado Paulo. Mas uma irmã que foi preciosa na vida de Paulo, e ele não deixa de honrar. A gente deve aprender uma coisa importante, irmãos. Você talvez tenha muita dificuldade em elogiar ou reconhecer a qualidade de outra pessoa. Então aprenda hoje com o apóstolo Paulo, que é importante você destacar e reconhecer aquilo que outros têm feito da sua vida. Se a pessoa vai se ensoberbecer, o problema é dela. Deus deve tratar o coração dela. Ou talvez você tenha que falar com muita sabedoria, se é uma pessoa que tende à vaidade, mas a gente deve saber elogiar, reconhecer o que as outras pessoas fazem. A ajuda que eu tenho recebido. Isso é importante. Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom. É o que Paulo tem feito aqui. E por fim, o verso 16, para terminados assim. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então Paulo termina essa sessão fazendo uma saudação geral aqui, e ele introduz aqui uma expressão. A Bíblia repete em outros lugares. Ósculo santo. Saudai com ósculo santo. O que era o ósculo santo? O que era o ósculo? O ósculo era um beijo. Era um cumprimento saudável. Ele devia ser santo entre os irmãos, sem malícia. Sem malícia. Deixa eu lembrar do episódio com vocês. Lá em Lucas, capítulo 7, Jesus ele foi recebido na casa de um homem chamado Simão, não esse Simão, pai de Rufo, mas Simão o fariseu. E Jesus diz que Simão não recebeu Jesus na sua casa com ósculo santo. Isso foi falta de respeito, falta de hospitalidade. O ósculo era uma coisa importante, era um cumprimento. Mais ou menos como um abraço, um aperto de mão hoje. E ele foi mal recebido na casa de Simão, o fariseu. Mas havia uma mulher ali, que apareceu, viu Jesus, e se lançou aos pés de Jesus. E não cessava de beijar os seus pés.
E Jesus fala, tá vendo essa mulher? Você não me recebeu com um beijo. E ela está aqui, ela não para de beijar os meus pés. Essa mulher, eu digo que ela foi salva. Os muitos pecados dela foram perdoados. E Jesus ensina, não é porque ela fez isso que ela foi salva, mas ela estava fazendo isso porque ela havia sido salva. Então, a expressão de amor, irmãos, é uma consequência. Eu reconheço, eu amo porque eu reconheço. Eu amo porque Deus me amou. Eu amo porque eu preciso amar. Então a Bíblia nos ensina a expressar afeto. A você que é uma pessoa fria, pouco afetiva, a Bíblia ensina a abraçar, a Bíblia ensina a beijar, a apertar a mão. A Bíblia ensina a usar palavras positivas, palavras de ânimo. Isso é, claro, de uma forma santa, sem malícia. Geralmente o ósculo, ele é um cumprimento entre pessoas do mesmo sexo, mas a gente tem cumprimentos entre todos nós. Da mesma forma, então, essas expressões de afeto, elas podem não ser santas, elas podem ser falsas. Por exemplo, Judas. Judas traiu Jesus com um ósculo. Ele traiu Jesus com um beijo. O ósculo de Judas não foi santo. Foi um beijo hipócrita, sujo, e significou a morte de Jesus. Então, da mesma forma que uma expressão afetiva, ela pode ser uma profunda expressão de amor, de vínculo familiar, ela é também uma expressão de hipocrisia e falsidade. Mas o importante é, Judas recebeu o beijo, Jesus recebeu o beijo de Judas. Isso pode acontecer dentro da igreja. Judas era membro da igreja. Ele ceou com Cristo. Ele beijava Cristo. Ele cuidava das ofertas que eles recebiam. Mas ele foi um traidor. Então o ósculo ele deve ser santo, mas ele deve ser também sincero. E mais, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 14, Pedro ensina o seguinte, ele diz assim, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. O ósculo também deve ser uma expressão de amor e de paz. Talvez você saiba como é difícil você abraçar uma pessoa que você está magoado com ela, né? Eu estou tendo essa experiência quase todo dia. As crianças, elas estão ali, estão aprendendo a implicar um com o outro. Aí eu converso direitinho com eles e eles têm que se abraçar no final, coisa mais linda. E às vezes você está com o coração cheio de guerra, isso impede o ósculo. A igreja não pode ter barreiras para o ósculo. A igreja não pode ter um obstáculo, o rancor. Para que os nossos afetos sejam expressados, irmãos, vividamente, claramente. Esse é o ósculo santo. Então Paulo estava ansioso para que a igreja soubesse o seguinte: eu amo vocês, não só vocês, eu amo cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu queria concluir trazendo duas aplicações para nós hoje. A primeira é a seguinte: o nosso amor pela igreja, o nosso amor não deve ser abstrato, não deve ser genérico, ele deve ser real. O que significa isso? Você ama a igreja do Senhor? Como você ama a igreja? Eu ajudo ali, eu ajudo acolá, de vez em quando eu faço tal coisa, eu contribuo financeiramente, etc. Mas a questão aqui, irmãos, é a seguinte: você ama cada um dos seus irmãos. Então Jesus foi certeiro, ele disse: você deve amar o seu próximo, não simplesmente a humanidade. Então, veja, irmãos, já não deve ser como esse movimento falso, mentiroso desse mundo, que fica trabalhando em prol da humanidade e prejudica cada vez mais a sociedade, cada vez mais esse mundo. Porque se eu não amo o meu próximo, eu não posso amar a humanidade. Eu não posso amar a humanidade. Então Paulo ensina. Se vocês não entenderam como eu amo vocês, ele cita Maria, Febe, minha irmã, Rufo, Epêneto. Eu amo vocês. Eu amo cada um de vocês.
Então você deve olhar para cada irmão dentro dessa igreja, membro dessa igreja, e ter a capacidade de amar cada um sinceramente, apesar de todos os defeitos, apesar de todas as falhas. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Vocês devem amar a pessoa real e não aquela coisa geral. Vocês devem ser diáconos, auxiliadores uns dos outros, como Febe foi. Vocês devem arriscar o pescoço pela igreja, como Priscila e Áquila fizeram. Vocês devem trabalhar muito em prol dos irmãos e cooperar para os outros, como fizeram Maria, Urbano, Trifena, Trifosa, Pérside. Vocês devem amar individualmente cada um dos seus irmãos. E a vida é isso, gente. A vida é isso. A vida é se gastar em prol do outro. Se você não compreender isso, você vai ser sempre uma pessoa egoísta, mesquinha. A vida é se gastar em prol do outro. Se gastar em prol do outro. Sua família precisa de você. Você diz, eu não tenho tido tempo para mim. É isso mesmo. É isso. Esse mundo fala, você tem que se amar mais. Pare um pouco, se afaste um pouco. Você tem que se gastar pela sua família. Você tem que se gastar pelo seu irmão. E é exatamente isso. E você vai ter que trabalhar e orar para que a sua alegria esteja nisso. Sabe por quê? O individualismo, o egoísmo, ele não traz alegria. Isso é mentira do diabo. Não traz alegria. É uma ilusão falsa. O que traz alegria é você morrer pelo outro, se desgastar pelo outro, se incomodar pelo outro. É isso que traz alegria, é ver o outro ser salvo, é arriscar o pescoço pelo outro. É isso que traz alegria. É isso que Paulo está ensinando de novo para a gente aqui. Foi o que ele fez, ele se gastou por esse povo aqui, cada um deles. E eles se gastaram por ele. E mais do que isso tudo, mais importante, e a fonte de tudo isso, em segundo lugar, lembre-se como Jesus ama você individualmente. Ele ama cada um de vocês, do seu povo. Deus conhece o seu povo pelo seu nome. Você imagina Jesus passando ali e tinha um homem que Jesus nunca tinha visto e ele chama aquele homem pelo nome. Zaqueu, desce depressa, que me convém hoje entrar na tua casa, ficar na tua casa. Ele conhece cada um pelo seu nome. Ele me ama pessoalmente, individualmente. Ele conhece cada uma das minhas falhas. E Ele me ama apesar de cada defeito meu. Eu devo sempre lembrar que Cristo ama a igreja. Mas eu devo lembrar que Ele me ama. Ele me ama. Ele morreu pela igreja, mas Ele morreu por mim. Que as promessas de Cristo são para a igreja, mas elas são para mim. Cada uma das suas promessas são para mim. Eu devo me apropriar pela fé individual que Deus me deu. Deus, Cristo é o meu amado e eu sou dele. Eu devo me apropriar disso. Crer nisso, descansar nisso. Jesus ama você. Deus ama o seu povo, cada um de vocês que confiam no Senhor, que creem no Senhor Jesus. Se você é uma pessoa mal amada, então lembre-se disso. Se foi rejeitado, lembre-se disso. E se alguém aqui falhar com você, e eu falho com vocês, Jesus ama o seu povo, Ele ama cada um de vocês. Ele me ama também. Essa é a minha esperança, irmãos. Creia nisso, descanse nisso, confie nisso. E pode acontecer o que for nessa vida. Tenho certeza que Priscila e Áquila ofereceram o pescoço, e eles foram livrados ali naquele momento, mas eles estavam prontos para serem aprovados. Então confiem no Senhor, entreguem suas vidas. Não só ao Senhor, entreguem suas vidas aquelas pessoas a quem vocês amam, cada uma delas. Tá? Amém. Vou colocar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos cantar, orar e cantar ao Senhor. Oremos. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, porque Tu nos concedeu alimento, roupa, Tu nos concedeu uma igreja.
Obrigado, Senhor, porque a gente tem aquilo que Paulo teve, pelo menos um pouco, uma parte. Nós temos, Senhor, uma família espiritual, nós temos encorajamento, ânimo para viver nesse mundo mal. O Senhor nos ensina, nos ajuda a colocar em prática, Deus, esse amor real, não aquele amor abstrato. Nos ajuda a viver santidade, com sinceridade, paz e amor. Tua igreja cresça sadia, Senhor. Se não for desse jeito, que seja pequena, mas saudável, Deus. Que haja verdadeiro afeto e expressão de amor. Senhor, abençoa o teu povo nessa semana. Obrigado por esse ano que se passou. Obrigado porque a gente pôde terminar e está terminando esses 2 livros da Palavra de Deus, da Tua Palavra. Que a gente possa carregar nos nossos corações e colocá-los em prática. Obrigado, Senhor, por todo o livramento que nos concedeu nesse ano, Pai. Cada domingo, cada segunda-feira, Pai, cada sexta-feira. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo sustento, obrigado pelos amigos, obrigado pelas pessoas, obrigado pelas provações. Nos dá um coração agradecido, Pai, de tudo que Tu tem nos dado. Nos dá um coração grato. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nós oramos e pedimos. Amém. Louvar o Senhor, irmãos.